Na nossa aula sobre aspectos gramaticais variáveis, que é o nosso momento agora, a gente vai discutir sobre como as variedades se distribuem nos níveis da gramática, que são a fonologia relacionada aos sons e às pronúncias, ou a morfologia relacionada à forma das palavras, ou a sintaxe da forma como as palavras se organizam para formar uma frase, um parágrafo ou um texto, e também ao nível semântico, que diz respeito ao significado que as palavras vão assumir em certo contexto. Então, para a gente começar essa discussão, vamos para o nível da fonologia. Na fonologia, a gente tem diversos tipos de variação diferentes. Aqui eu trouxe 3 exemplos. O primeiro é o laranjal. O laranjal é a pronúncia que eu acho que quase todos nós assumiríamos hoje em dia. Porém, se a gente for pegar a pronúncia padrão de aproximadamente 80, 100 anos atrás, não é incomum que as pessoas bem mais velhas, em vez de falar laranjal como nós, falassem laranjal, laranjal, e dá uma viradinha na língua. Essa era a pronúncia padrão à época. E isso foi passando por um processo de mudança para se tornar laranjal, como a gente fala hoje. Então, essas mudanças fonológicas, elas podem ter raiz histórica. E aí a gente abandona uma forma antiga para adotar uma nova, que é laranjal. A variação fonológica também pode ter uma razão geográfica. A gente pode compreender pela distribuição geográfica. Então, aqui no Sudeste, por exemplo, a gente fala tia. A palavra tia se pronuncia dessa forma. Porém, se a gente for mais para o Norte e para o Nordeste, não é incomum a gente encontrar a pronúncia tia. Então, veja, de tia, aqui, fala-se tia. Em outros lugares do Brasil. Essa é uma variação que se localiza geograficamente, a depender da região geográfica. Existem ainda variações fonológicas que são relacionadas às classes sociais. Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra Flamengo. Flamengo é a pronúncia mais próxima do padrão, tanto que é grafada com um L, né? Flamengo. Mas não é difícil a gente ouvir Framengo. Ou então, prano. Outras palavras que, em vez de falar o L, fala-se o R, e aí fica Flamengo. Nesse caso, a gente precisa estar atento para entender a melhor forma da gente pensar esse evento linguístico. Porque, fato é, isso existe na nossa realidade compartilhada. Existem pessoas que falam Flamengo, existem pessoas que falam Framengo, de forma geral, por razões sociais, a depender da classe social, do lugar da cidade onde vive, ou mais próximo ao centro ou aos centros econômicos, ou mais periféricos. Então, por essa razão, a gente precisa entender inicialmente que isso existe na língua. Posto que isso existe, tomamos 2 caminhos. O primeiro é reconhecer. A forma mais próxima da padrão é Flamengo. Então, em todas as situações que forem mais formais e exigirem formalidade, a gente deve preferir a forma Flamengo, inclusive na escrita. Além disso, a gente precisa compreender que, por razões sociais, fala-se Framengo muitas vezes, e que isso não é motivo para a gente ter preconceito. Apesar dessa não ser a forma mais bem-vinda dos nossos textos escritos e nas nossas situações de comunicação oral mais formais, muitas pessoas falam Framengo. Então, a gente não pode ter esse preconceito linguístico, que na verdade é uma forma de preconceito social. A gente não pode discriminar as pessoas pela forma como elas falam. Isso é um problema. Então, a gente precisa compreender que isso é um fenômeno da língua, mas vamos preferir a forma Flamengo, porque ela é a forma mais próxima da padrão, isso em situações mais formais. Além disso, passadas as variações fonológicas que se dão no nível dos sons, da pronúncia, a gente tem variações que são morfológicas. Aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo mais próximo da norma culta, da norma padrão, que é quero que você componha. A gente tem aqui um verbo na sua forma subjuntiva, que indica, de alguma forma, incerteza. Aqui embaixo, a gente tem a reescrita dessa frase, como ela é na fala de muitas pessoas, que é, quero que você componha mais. Veja, numa situação que, segundo a gramática tradicional, era necessário que a gente usasse uma forma subjuntiva, que é componha, usou-se a forma indicativa. Isso tem acontecido em cada vez mais casos da nossa comunicação cotidiana. A gente está perdendo o subjuntivo, porém, quando a gente pensa na comunicação mais formal, a gente ainda precisa usar. O nosso subjuntivo é mais adequado a certas situações no nosso texto do que as formas
que são indicativas, em caso que deveria ser subjuntivo. E é por essa razão que existe essa marcação com o asterisco. O asterisco serve para mostrar que essa forma não pertence à norma padrão. Por essa razão, a gente vai preferir a primeira na nossa comunicação escolar, acadêmica, na nossa comunicação escrita. Bem, isso é um exemplo de variação morfológica. Aqui a gente tem um exemplo de variação sintática, veja. Mais uma vez o asterisco indicando que essa não é a forma adequada. Veja, temos o primeiro caso. A moça de quem você falou. Falou precisa do de. Falou de alguém, de quem você falou, caracteriza a moça. Agora, isso aqui pode ser reorganizado, e por isso se torna um evento sintático, de uma forma mais simples, que é a moça que você falou. Essa forma, ela existe na nossa comunicação cotidiana, porém, reiterando, ela não é a forma padrão. Mas a gente reconhece que ela existe na nossa comunicação. Porém, não vamos usá-la em textos escritos. Bem, a gente tem também variações semânticas que têm a ver com o significado que as palavras vão assumir. Eu trouxe aqui um exemplo de variação geográfica. Camisola, acho que pra gente aqui no Brasil, é consenso que significa roupa de dormir, né? A camisola, uma roupinha para dormir. Porém, se a gente for pensar num contexto português, camisola se refere à roupa íntima das mulheres. Então, as mulheres usam camisolas por baixo das roupas do dia a dia. Então, veja, um exemplo de variação semântica, em que uma palavra pode assumir diferentes significados dependendo da região. Então, a gente tem aqui diversos exemplos de variação. E o que precisa ficar muito claro a partir dessa aula é: primeiro, a variação ela acontece em todos os níveis da gramática. Ela não é restrita só ao significado das palavras. Ela acontece na sintaxe, ela acontece na morfologia e na fonologia também. Além disso, que a gente tem que reconhecer que essas formas diversas existem, mas algumas são inadequadas em certos contextos comunicativos porque não atendem à norma padrão culta, que é adequada à escola, aos ambientes acadêmicos, às entrevistas de emprego, ou então na linguagem jornalística. Por essa razão, a gente precisa compreender como selecionar essas formas para o nosso uso. E, além disso, não podemos ter preconceito linguístico com pessoas que usam formas diferentes da nossa. Isso não é razão para a gente discriminar as pessoas. Então, fica aqui a nossa aula de aspectos gramaticais variáveis.